Vou falar aqui de baixo, já combinei com o pessoal aqui. Eu acho bacana ficar aqui mais perto. Boa noite a todos. Uma satisfação imensa a gente estar aqui nessa casa de Jesus. Hoje eu comentava sobre a Laudelina, que eu já estando aqui, já inclusive sendo convidado, né? Sou um diretor ausente, mas sempre que eu posso, eu estou aqui e a gente está numa fase muito corrida. Mas aí eu soube depois que eu já estava aqui pela Laudelina, meu pai de alguma forma contribuiu, né, para o auxílio no sentido de contactar os amigos, de publicar algumas notinhas na época da edificação desta casa. Então, o homenageando, ainda ontem também eu ouvi de outra pessoa que eu convivo, como um colega advogado, e que citou o nome dele por acaso, dizendo ser um grande amigo, porque a gente não tinha esse conhecimento. E a gente vai descobrindo essas coisas boas das pessoas, especialmente das que amamos, e vamos percebendo que nós todos recebemos os benefícios daquelas pessoas que nós amamos e fazem as coisas bacanas, né? E é muita alegria que nós estamos aqui. É um tema que hoje eu queria ressaltar a importância com vocês, de nós percebermos o que os estudiosos falam disso. Então eu quero chamar a atenção inicialmente para essa proposição que nos foi colocada. O que Jesus nos diz para a gente quando receber uma bofetada, né, uma ofensa do lado direito, também oferecer o esquerdo? O nosso amigo Calci, a quem tanto eu respeito, estudo, aprendo, é um escritor, um estudioso do Evangelho muito conhecido. Há pouco tempo nos falava sobre essa questão, da qual trazemos aqui. Naquela época, era conhecido como tradição que o lado esquerdo simbolizava sempre as questões materiais, as questões da terra. Não por acaso, muita gente até hoje trazendo isso de reminiscências, e muitas pessoas dizem: olha, tudo que é material, dinheiro, tudo você tem que pegar com a mão esquerda. Isso é uma tradição muito antiga, de um conceito que existia. E o lado direito simbolizava o lado espiritual, a direita de Jesus, a direita de Deus, porque a direita não significa essa aguerrida condição política que encontramos hoje, de esquerda e direita, mas sim aquilo que simbolizava naquele momento. E é por isso que Jesus então nos coloca que se alguém chega a nos agredir naquilo que nós temos de mais precioso, no nosso lado moral, no nosso lado espiritual, lá dentro de nós, que nós também ofertemos o nosso lado material, com a compreensão, com o nosso auxílio, com a nossa assistência, mas que não revidemos da mesma forma. Então ele coloca nessa leitura de forma muito interessante, inclusive contrariando uma lei antiga, mas muito importante, porque como operadores da lei, a gente também vai aprendendo que as leis evoluem à medida que nós evoluímos moralmente. Um exemplo muito interessante aqui para nós sobre isso. Na época que aquele povo que estava há 400 anos de servidão como escravos no Egito, o povo hebreu, e que é libertado por Moisés e sai, e ficam 40 anos no deserto, tinha uma série de dificuldades civis mesmo, de relacionamento, porque era um povo muito duro, muito arraigado e sem leis. Porque inclusive eles não precisavam se preocupar com leis, eles eram escravos, e só obedeciam. Então Moisés vem percebendo os desafios que existiam naquela época, porque se alguém ia lá e roubava a ovelha do outro, o mais forte ia lá, tomava tudo que a família tinha, não raro matava mais alguém ou matava a família inteira. Não existia proporcionalidade. Então naquele momento, a lei de Italiano, a lei que dizia assim: olha, dente por dente, olho por olho, se alguém te rouba uma ovelha, você pode ir lá pegar uma ovelha. Se alguém mata um membro da sua família, por mais horroroso que pareça hoje, mas naquela época foi um grande ganho. Então se alguém mata um membro da sua família, você pode ir lá
e escolher um membro da família dele e matar. Dente por dente, olho por olho. Mas olha o quanto nós evoluímos. Hoje é assim? Não. Hoje o máximo que o nosso direito no Brasil permite, e creio ser um grande ganho, é uma restrição de liberdade, enquanto ainda tem povos que permitem a pena de morte. Olha, a pessoa cometeu um crime aberrante, ela tem que morrer, ela vai ser exterminada. A lei de Italião, então, percebamos, naquele momento foi um grande ganho, mas Jesus vem agora e contraria essa lei e diz: olha, quer viver bem, quer viver em paz, quer seguir o meu exemplo, não revide o mal. Porque aí a explicação vem em seguida nos dizendo que senão nós vamos ter uma corrente sem fim. E Shakespeare dizia uma frase muito interessante, ela é muito ligada ao Evangelho, que se nós seguirmos a ferro e fogo a lei de Italião, dente por dente, olho por olho, vamos ficar todos cegos. Todos cegos. Então é necessário que a gente rompa com esses entendimentos e comece a entender o seguinte: como é que eu venço o mal? Não é entrando no nível dele. E Jesus vem dar esse exemplo. Se alguém te fere do seu lado, chegou a te ofender, ofereça o que você tem de melhor. Ofereça todos os seus recursos. Se alguém quer te tomar a capa, dê também a túnica. Você está satisfeito? Alguém quer te constranger, dar 1000 passos, dê outros 2. Porque nos 1000 passos constrangidos que nós vamos dar, ele entende como taquite. Porque ninguém vai chegar para nós erroneamente, como às vezes nós interpretamos, mas do nada vai chegar e me constranger a dar 1000 passos. Não, a pessoa está entendendo que ela tem o direito de exigir que eu dê 1000 passos com ela. Eu criei alguma expectativa, algum compromisso, algo que ela entende que tem esse direito. Eu dando esses 1000 passos, talvez eu só quite. Mas Jesus, o nosso grande orientador, vem nos ensinar: dê outros 1000, ou dê mais 2000, porque você vai conquistar esse seu. Além de acabar a contenda, é muito provável que ganhe uma oportunidade de um refazimento de algo maior. Então ele vem nos dizer: olha, não se atenha a coisas pequenas, não. Resolva isso. Corroborando com essa ideia, nós temos ainda: se a gente tem algo a ofertar ao altar, que significa? Você tem algo a oferecer a Deus, a Jesus, algo do seu melhor, do nosso melhor sentimento? Tem, todos temos. Mas ele diz assim: então tá, para um pouquinho, põe aquela oferenda diante do altar e vai antes reconciliar com o teu irmão, porque é o que mais agrada a Deus. Quem é que é pai ou mãe? Talvez a maioria. O que é mais duro para a gente do que filhos que não se entendem? O que é mais doído para nós, pais e mães, do que filhos que se odeiam, que são inimigos? Entende o que Deus quer para nós? O que Jesus nos ensina nesse campo da fraternidade? Precisamos resolver isso. E sem ingenuidade. Aqui a proposta não é que nós soframos, não é dar o rosto para apanhar. Jesus não está dizendo isso para nós. Não está dizendo: olha, deixa o mal tomar conta, deixa ele te levar tudo, dá tudo para ele. Não é isso. Não é deixar de fazer o certo. Não é ofertar para aquele que ainda é inimigo, não compreendeu o mesmo lugar no coração, nem o mesmo lugar na mesa, nem o mesmo lugar na casa, nem na nossa confiança. Mas é não desejar mal. O Evangelho fala: o que é amar os inimigos? Não ter desejo de vingança, não ter raiva, não desejar o mal para ele. Não se comprazer, não se felicitar quando ele tiver a infelicidade, experimentar a dor. Eu estou andando, dando trabalho aí. Então percebamos: é difícil? É possível. Mas quando a gente começa
está a outra face. É a outra face que não é o mal. É não revidar nessa moeda, nessa corrente. Porque outrora era a nossa prática. A gente ainda está muito recente na lei de Daniel, a chamada hoje pela justiça, conhecida como a lei de vingança, ou a permissão de vingar. Quantas vezes a gente vê na televisão, acontece conosco alguma coisa ruim, bárbara, a gente ouve as pessoas falar assim: eu quero justiça. E Haroldo, muito bom nesse tema, diz: o que é a justiça para você? Eu quero que ele morra, eu quero que ele seja preso, eu quero acabar com a vida dele. Mas será que é isso que é a justiça? Voltemos para o lugar de pais e mães. Um filho errou drasticamente. Você quer extinguir a vida dele? Qual pai ou mãe que quer extinguir a vida de um filho, por mais difícil que ele seja? A gente quer que ele se eduque, a gente quer que ele redima, a gente quer que ele compreenda, mas nós não queremos exterminá-los. Há remotos anos atrás, no primeiro encontro de trabalhadores espíritas em prisões, eu tive a oportunidade de fazer parte da Federação Espírita. Fiquei com uma sala de oficina para discutir sobre pena de morte. E o depoimento de uma mãe, Laudelina, nos comoveu e muitos as lágrimas. Ela dizia de alma. Na hora que chegou a vez dela falar, disse assim: eu sempre fui a favor de pena de morte. Eu sempre disse que bandido bom é bandido morto. E hoje, para apagar a língua, meu filho que cometeu com o melhor amigo um assassinato, desentenderam num bar, alcoolizados os dois, ele matou o amigo. Está lá no Sepai, ainda chamava Sepai. Hoje eu entendo, meus irmãos, ela dizia emocionada, que eu queria pena de morte para o filho dos outros. Porque meu filho é bom, ele errou, mas ele é bom e ele vai se redimir. Compreende quando é a gente? Como é com quem a gente ama? Mas eu não amo aquele que fez isso com meu filho, mas ele é meu irmão e Deus ama. E todas as vezes que chegavam para Jesus e diziam assim: Senhor, ele não quer partilhar a herança comigo, Senhor, ele me ofendeu, Senhor, ele está fazendo algo muito ruim comigo. Jesus dizia sempre: calma. Em outros contextos, fique tranquilo, ele viverá. O que ele queria dizer com isso? Ele viverá? Olha, ninguém mata ninguém. Nós somos criações, nós somos criaturas de Deus, divinas. Podemos até acabar com o nosso corpo por vontade própria e perder a oportunidade reencarnatória, mas é impossível matar o nosso espírito, porque nem nós o criamos. Somos criação de Deus, portanto com DNA divino, sujeitos a progredir, queiramos ou não, em obediência à lei dos progressos. Olha que bacana, ele criou um mecanismo de todos seremos seres evoluídos, onde mais tempo ou menos tempo, todos seremos ainda espíritos angelicais. Chegaremos todos a uma condição crística. A questão do tempo, do livre-arbítrio é conosco. Então, quando a gente começa a entender o que Jesus quer de nós, quando a gente tira essa imagem dele crucificado, sofrido, triste, como se fosse um culto à pobreza, aos desafios, à dor, não é essa a proposta do Evangelho para nós. É de estudo, é de trabalho, são todas as nuances do amar-nos uns aos outros, assim como eu vos amei, no estágio mais elevado do conceito de amor. Porque até isso nós precisamos evoluir para entender. Para todos lá numa população antiga, um método mais compilado, onde ele diz assim: aí está todas as leis e todos os profetas. Qual que é o resumo? Amai uns aos outros, né? Amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Está aí, isso é para todos nós. Mas esse conceito
lá na fase inicial, considerado por alguns estudiosos como o primeiro estágio do conhecimento do amor. Por quê? Porque eu só consigo amar o outro no nível que eu tenho de amor dentro de mim. Às vezes eu não me amo nada, eu não me respeito. Às vezes eu acho que me amar é me explodir com mais um monte de gente. Porque meu conceito de amor próprio, ou de respeito a mim, é muito baixo. Então Jesus vem num segundo momento e diz, aos seus discípulos. E o que significa aos seus discípulos? A todos os iniciados, a todos aqueles que estão aqui, encarnados e desencarnados, porque de alguma maneira já o procuram, já o buscam. Podemos nos intitular discípulos pela nossa intenção, ainda que o nosso caminhar esteja distante. E aí ele diz para eles, ou para nós discípulos, amai-vos como eu vos amei. Mudou muito o paradigma, não mudou? Quem agora é o conceito de referência? Jesus. E ele não falou assim, falou como é que é, ele vivenciou, ele veio e exemplificou. Então ele disse com autoridade e com a didática de quem ensinou no quadro da vida. Fazei aquilo que eu fiz, fazei como eu fiz. Olha aqui, professor. E quando a gente estuda e começa a entender o desafio que foi Jesus sair das esferas celestes, de todas as suas potencialidades, como Espírito Crístico, que cuida de mundos muito, extremamente mais elevados que o nosso. Ele ainda os dirige. E encarnar na condição que ele veio, para nos dar essa lição. É um amor que nós vamos levar muito tempo para compreender. Então, dar a outra face, a gente começa a compreender que não se trata de se deixar bater, de deixar o mal prevalecer. Aliás, pelo contrário. Em 3 respostas muito interessantes, eu vou me ater à principal. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, me perdoe eu não lembrar de cabeça qual é. A pergunta é, por que o mal ainda prevalece? E a resposta de Santo Agostinho tem referência de Einstein, que tem a mesma resposta para uma pergunta semelhante, e de um mesmo dizer de Martin Luther King, que significa como resposta, pela omissão dos bons. O mal, ele ainda está dominando pela omissão dos bons. Porque a gente vai entender que ser omisso não é qualidade. E para se desculpar, a gente diz assim, não tem nada com isso, eu não vou me envolver. Mas a lei hoje já vem de forma clara nos ensinar que a gente comete crime por ação comissiva, aquilo que eu ajo, da forma que eu produzo um ato, ou da forma que eu deixo de fazer esse ato que eu deveria ter feito. Como, por exemplo, ter uma pessoa aqui passando mal ou acidentada e eu falar, nossa, eu não tenho nada com isso, eu não tenho tempo, não vou me envolver e eu vou embora. Crime de omissão. Uma criança perdida numa rua, nossa, ela pode ser atropelada, mas eu não tenho nada com isso. Tem, você é maior, você é adulto, é uma criança. Não tem outra pessoa, você se torna legal e moralmente responsável. E eu disse isso aqui, se eu não me engano, da última vez, eu não sei se foi lá na aldeia, porque me chamou muita atenção ouvir uma colega advogada mais indígena dizer que na tribo dos índios, na dela e de todas as outras, ela nunca viu, não existe numa tribo nenhuma creche e nem um asilo. Mas eles têm crianças e eles têm idosos. E como é que faz quando os responsáveis
responsáveis se afastam. Ele falou, toda a tribo é responsável, porque nós entendemos que são patrimônios nossos, as crianças e os idosos, e todos são responsáveis, não precisa de alguém para cuidar em específico. Quem está ali entende que o compromisso é dele. Olha que legal, porque nós que estamos aí depois dos 50, eu estou muito próximo de me tornar sexagenário. Qual que é a preocupação que a gente fica? Puxa, e aí? Ainda mais a gente que não tem aqueles filhos ou filhas, né? Que, tá, eu vou escolher um lugar legal, mas eu sei que eu não vou. Às vezes eu não quero incomodar dentro de casa. E a gente sabe que chega um ponto que não dá para ficar sozinho. Mas olha que sociedade interessante, onde não precisa existir um asilo. Ela realmente está vivendo um processo de fraternidade muito legal. E é isso que nós precisamos então começar a trabalhar o conceito do Evangelho dentro da gente, aquilo que Jesus quer para nós. Por que eu sou obrigado a dar os passos com alguém? Nós não somos obrigados a nada. Ele nos dá um modo de proceder ideal. Se alguém quer vos tomar emprestado, empreste, discuta, avalie, porque se alguém chega para nós com essa necessidade, nós precisamos pelo menos ouvir. Senão nós vamos cair naquele erro do bom samaritano, da parábola do bom samaritano, que tem aquela pessoa necessitada que foi assaltada, caída, e vem um padre ou um religioso, na época um religioso, olha e atravessa. E Jesus coloca o exemplo do religioso primeiro porque ele tinha um compromisso e existia profissionalmente só para cuidar dos outros, mas se abstém da sua obrigação e muda de lado. Depois vinha um levita, que era a população que representava menos de 1% da sociedade, que tinha cultura, que sabia ler, que sabia escrever. E a gente sabe que aqueles que têm mais condição são mais responsáveis. Mas esse levita também olha para aquela pessoa que necessitava de ajuda e se omite, atravessando para o outro lado da rua. E aí em terceiro vem um samaritano, da tribo de Samaria, considerados impuros, os que não respeitavam as tradições, considerado por todos como pessoas pejorativas. Mas ele olha aquele homem, desce do seu cavalo, renunciando à sua segurança, toma de vinho e vinagre, joga nas feridas desse homem, percebe que ele está vivo, põe ele em seu cavalo, leva na estrebaria, põe ele lá, adianta 2 denários para o dono da estrebaria e diz: tudo que esse homem precisar lhe dê, que eu vou voltar para acertar todo o resto que faltava que eu estou te deixando aqui. E aí Jesus pergunta então para a pessoa que indagou para ele: quem é o seu próximo? Ou quem é o meu próximo? Foi o que o Senhor da lei pergunta a Jesus e ele propõe essa parábola. Jesus então devolve a pergunta ao doutor da lei e diz: quem foi o próximo desse homem? Em que ele responde: o samaritano. O que isso tem a ver com o que nós estamos dizendo? Tudo. Porque se a gente se depara com um caído, se alguém chega até nós querendo um empréstimo, se alguém chega até nós entendendo que nós temos que dar 1000 passos, ou se nós temos que devolver ou dar a túnica ou a capa, ele por alguma razão está ali no nosso caminho, ou caído ou querendo nos derrubar, mas nós não podemos passar do outro lado da calçada e dizer: isso não é comigo. Nós vamos enfrentar esse problema, olhar para esse contexto e entender por que eu estou tendo que ser o próximo, o que eu tenho que aprender com isso, qual é o meu compromisso com essa situação e com essa criatura. Como que mesmo ele me ofendendo, de um lado eu posso ofertar o meu melhor. Eu já tive muitos desafios no trânsito, volta e meia eu digo isso aqui, e eu tenho aprendido com alguns amigos que funcionam muito bem, independente se você está certo ou errado. Alguém te faz aquele elogio,
aquele que a gente na hora arma assim, né? E nem sabe o que, mas faz assim, opa! E aí você passa por cima, né? O Haroldo diz assim que fica louco. Mas se a gente desarmar o outro e virar e falar assim, desculpa. Eu nunca esqueço uma cena que eu trago aqui para vocês. Volta e meia eu falava disso, já tem muito tempo que eu não falo. Há umas 2 décadas atrás, eu tinha uma caminhonete muito grande, ainda não tinha chegado aqui, mas chamada Cheyenne. E aí um amigo trouxe dos Estados Unidos, ele queria lógico que queria, e acabamos fazendo um negócio. Eu peguei essa caminhonete, mas ela tinha um grande defeito. Para quem dirige, sabe, ela tinha uma travessa do lado desse tamanho, então chama ponto cego. Volta e meia eu passava uma dificuldade com ela, e eu vendia esse carro por conta disso. Então um dia eu virando ali no 85, saindo da 85, fui virar na 136, e ficou um carro no ponto cego, um Chevette. E eu não vi que eu fechei esse Chevette ao ponto de eu jogar ele para a calçada e ele quebrar um poste de placa. E quando eu vi, o que eu aprontei? Eu só parei lá na frente e fui. E a pessoa ficou lá, estapafúrdia lá, carro batido, sem entender nada. Falou, esse louco veio me fechar desse jeito. E quando eu fiz isso aqui, eu me lembrei, falei, deve ser para eu contar aqui, né? Porque eu me lembro, senhores, que eu cheguei lá, desci do carro, e eu estava assim atarantado, com pressa, e eu tinha uma fisionomia ainda mais fechada, uma barbicha feia assim, né? E eu lembro que eu cheguei assim, fiz assim, quando eu fiz assim, eu cheguei perto do carro, tinha um senhor de cabeça branca, mas com os olhos vidrados, de ódio. Quando eu cheguei mais perto, ele tirou um revólver gigante, um 38, assim, mas um cano longo, quase pôs na minha cara assim de longe, e tremi, e engatilhou o cão e falou assim, eu vou te matar. Você não chega mais perto não, que eu vou te matar. E do jeito que eu estava com a mão para cima, eu já fiquei. Falei, escuta, eu vim falar para o senhor que eu não te vi. E o senhor não preocupa, eu vou pagar seu carro, eu não vi o senhor. Ele me olhou desconfiado, me mandou afastar. E falou, moço, você desse tamanho ainda vem tirar aqui comigo depois do que você fez, eu vou te matar. E eu custei a cair a ficha, que até levantei a mão, não foi por acaso, porque eu já teria tirado. E eu percebi naquele dia, falei, puxa vida, como nós nos armamos, Fácil. Aquele senhor, por alguma razão, imaginou que eu fiz aquilo de propósito. Que é como muitas vezes nós ficamos. Porque de imediato, ele se preparou para revidar a agressão que eu cometi. E de uma forma muito maior, nem na lei de tabelião, né? Que nós ainda temos essa índole. Então eu quero chamar a atenção de todos nós, que é isso que nós estamos combatendo. Que é isso que Jesus vem dizer, olha, vamos eliminar isso. Porque querendo ou não, ele vai viver. Você pode tirar a vida dele aqui agora? Pode, eu tenho esse livre-arbítrio. Podia ter me matado. Mas ele assumiu um compromisso muito bonito. Porque todos os compromissos que eu teria para fazer aqui, são muitos, de alguma maneira, eles o teriam que assumir, ainda que ele levasse algumas encarnações para mim. Fora ter que trabalhar pelo meu perdão. Então percebam como Jesus vem nos dar luzes de uma maneira de uma convivência melhor, segura, tranquila, harmônica, reconhecendo o desafio que é viver, como diz Haroldo, eu adoro quando ele fala isso, porque ele fala muito sobre relacionamento, marido e mulher, e ele fala assim, como que nós, sendo um porco-espinho, convivendo com outro porco-espinho, não vamos nos ferir de vez em quando? Porque todos nós, de alguma maneira, somos um porco-espinho. A gente tem aquela barriguinha bonitinha, que a gente gosta de carinhar, mas tem espinhos imensos, que na hora que eles urizam, até para se ajeitar, a gente machuca o outro. Então a arte da gente começar a conviver de uma maneira a ferir menos. E aqui, caminhando para o nosso encerramento, eu
Eu queria então que nós nos propuséssemos a pensar que esse processo evolutivo demorado, essa transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, depende de cada um de nós, mas muito. Porque imagina a nossa mudança, o que ela não representa na nossa casa, marido. O que essa mudança nossa não representa na casa que nós frequentamos ou dirigimos, como no seu caso, ou no ambiente de trabalho, como da amiga Laudelina. Cada um de nós aqui pode se tornar um polo imenso de benesses, de exemplos. Por isso eu comecei dizendo do exemplo do meu pai. Estou muito feliz de volta e meia, isso já aconteceu algumas vezes, ter conhecimento de algumas coisas que ele fazia, e a exemplo do Evangelho, que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, porque nós não sabemos de muitas coisas legais. Mais uma vez na representação do esquerdo e direito, por que Jesus não quer que o lado material, o lado humano, o lado que desperta todo o ego, tenha que saber o que o lado espiritual faz? O lado direito. Porque a gente não tem que fazer para mostrar para alguém dizer, ele é bom, porque isso é vaidade, porque isso é querer um ganho. A gente tem que ter uma relação com Deus, uma relação com o nosso progresso, uma relação de alguém que ore porque nós podemos ser ouvidos, né, psicólogo? Porque a gente pode ouvir com amor, pode pedir a Deus, como quantas vezes eu fiz, meu Deus, eu não sei o que dizer para essa pessoa, mas o Senhor pôs ele aqui no meu caminho, me inspira, me ajuda a entender, se basta eu ouvir, se eu tenho algo para dizer, como que eu posso contribuir com essa criatura? E quantas vezes a gente não fica? Ontem eu participei da abertura lá, e eu estou no coral do AD, são 12 membros. Foi a nossa apresentação inicial ontem. Eu lembro que a pergunta foi assim: alguém aqui já teve em palco? Alguém aqui já falou? Eu brinquei e falei: cantar não. Vou passar uma vergonha maior. Mas falar, a gente já encara isso. Não que a gente se sente habilitado ou capacitado, mas nessa propositura que eu estou fazendo a cada um aqui. Se Deus me colocou nessa situação, de alguma maneira eu estou nela, eu vou confiar. Eu vou me entregar a melhor forma de fazer esse trabalho. Eu posso ter algo para contribuir. Às vezes nem é meu. No geral não é meu, mas se eu me disponho a fazer, ele contribui. Ele completa muito que nos falta. Então é nessa proposta que nós precisamos olhar para os nossos desafios, para os nossos desafetos e entender uma oportunidade. E quem não tem? E quem não tem alguém que a gente considera uma convivência, está levando grandes bofetadas. Quantos relacionamentos conjugais? Eu estou no meu segundo casamento. Quantas pessoas não têm alguns? E quantos se mantêm em nenhum, mas com muitos desafios? Porque voltando a Haroldo nos ensinando que ele aprendeu com a espiritualidade, com uma relação conjugal para dar certo, foram muitas tentativas e muito tempo de ajuste para esses espíritos se adequarem, para esses espinhos se acomodarem. Então a gente precisa começar a investir. E olha, gente, vale a pena muito, porque a gente começa a desarmar lembrando, nós temos um DNA divino. E quando a gente lembra disso, e quando a gente se dispõe a olhar para o outro, agora eu não vou brigar com a minha esposa e falar tudo aquilo que eu queria, não, eu vou lembrar que ela é uma irmã minha. E quantas vezes a mulher tem que olhar para o marido e falar: nossa, não é meu marido, não, é mais do que filho, dá mais trabalho que filho. Dá mesmo, damos mesmo. E eu vou falar com todo respeito aqui para nós, homens, damos mesmo. E a gente precisa, quem sabe tem um casal, sabe quanto o menino dá mais trabalho para a mãe, quanto ele é mais carente. E ele precisa mais da mãe, mais da avó, da irmã, da namorada.
cobra da namorada e da esposa, ora ser mãe, ora ser amiga, ora ser irmã. Mulher é muito menos carente. Mas em algum momento, irmãos, nós vamos inverter esses polos, vamos precisar da experiência feminina. E a espiritualidade nos ensina que é o fim de gestão do processo evolutivo, a natureza feminina. Conhecer a maternidade, conhecer as submissões e conhecer essa amplitude de amor. Então olha como a gente precisa mais, porque não se trata de ser homem ou ser mulher, isso é algo inerente às necessidades espirituais. Se trata de conviver bem com essas adequações. E por necessidade, o ser masculino tem mais necessidades e mais carências. Então, com muita humildade, né, eu ponho para vocês, mulheres, tenham paciência conosco. Mais, né? Mais ainda. Mas aqui, preparando de fato para encerrar, com muita gratidão, quero colocar a vocês que cada vez que a gente tem que estudar um pouquinho, cada vez que a gente pensa, todas as vezes que eu tenho que fazer isso, eu olho e falo, quem sou eu para estar falando ou fazendo isso? Ainda com tantos desafios. Mas o ouvido mais próximo é o meu. Com certeza a pessoa mais necessitada de pôr tudo isso em prática. E é simplesmente com essa coragem que a gente tem de vir, de falar e de dizer, meu Deus, que vontade de ser melhor e um dia de verdade, poder ser exemplo. O que está muito longe. Mas que a gente vai construindo esse desejo, vai construindo esse ideal e vamos juntos. Muita paz, um prazer estar com vocês. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine muito.